difíceis, tempos muito sombrios, tempos, vamos dizer assim, muito estranhos. Mas graças a Deus, nós que temos a mente de Cristo, temos um compromisso com a palavra. Nós que somos igreja apostólica cristã, nós temos um compromisso com as verdades bíblicas, com aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, os seus valores, os seus ensinamentos. Pois ela foi, é e sempre será a nossa única regra de fé e de prática. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós estamos vivendo tempos em que a nossa liberdade, ela está sendo cerceada. A nossa liberdade de expressar as nossas opiniões, a nossa liberdade de falar aquilo que nós pensamos acerca deste mundo tenebroso. E a nossa identidade cristã, a cada dia que se passa, está sendo mais atacada por este mundo. Este mundo, ele tem substituído as verdades bíblicas por mentiras, ou seja, por falsos ensinamentos. Jesus Cristo, ele nasceu em um cenário muito complicado à época. Porque o povo hebreu, o povo de Israel, estava sob domínio do Império Romano. E o nascimento de Jesus, ele definiu o cenário para a manifestação do poder, da glória e da graça de Deus acerca da salvação daqueles que estavam perdidos. E que tudo isso ia se revelar com o tempo. Tudo isso iria se revelar com a vida, com os ensinamentos, com toda a sua palavra, com todo o seu testemunho. Jesus, ele revelou em sua vida morte e ressurreição, o plano de Deus para aqueles que creram nele. E a mensagem que o Senhor traz desde 2000 e tantos anos atrás é a mensagem de esperança. Esperança para um mundo que estava caído e continua caído. Às vezes as pessoas acham que com a evolução
da tecnologia, com a evolução da ciência, as coisas melhoraram. Eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia é bem clara quando ela diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia, quando ela diz que todos pecaram e destituídos e afastados estão da glória de Deus, ela está falando a verdade. Quando a Bíblia diz que só há salvação para aqueles que creem, é porque só há salvação para aqueles que creem. Mas crê em quê, apóstolo? No universo? Nas estrelas? Crer em quê, apóstolo? Num pedaço de pedra esculpida, ou num pedaço de gesso, ou num pedaço de madeira? Crê em quê, apóstolo? Crê em Jesus. Ele é o Salvador do mundo. Ele salvou a minha vida. Porque eu estava morto. Morto por quê, apóstolo? Porque eu nasci pecador. Morto nos meus delitos e nos meus pecados. E Ele morreu por nós, para nos dar vida, e vida em abundância. Mas como ter vida em abundância neste mundo que está caído? E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Como ter vida, apóstolo? Segundo a Bíblia, a vida que o Senhor nos dá é por graça, é pela sua graça. Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas receba a vida eterna. E quem pode nos dar essa vida eterna? Jesus. Houve um propósito para o nascimento de Jesus. Houve um propósito quando Deus enviou Jesus para essa terra. O propósito era de provar o amor que Deus tem por nós. Para nos dar a vida eterna. E o apóstolo Paulo, ele entendeu muito isso. Quando ele escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 38 a 39, ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você essa noite, que em Cristo Jesus nós estamos seguros, mesmo diante de um mundo caído, mesmo diante de tanta maldade, mesmo diante das perseguições e do que ainda vai vir por aí, com Jesus nós estamos seguros. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele deixou registrado que nem a morte, nem a vida,
nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que habita, que reside, que mora dentro de cada um de nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos segurança, mas a nossa segurança não está no dinheiro que nós temos na conta bancária. Não está no carro, não está no emprego, não está na posição social, não está nas coisas materiais deste mundo caído. A nossa segurança está na presença daquele que vive e reina para todo sempre, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa defesa. Ele é a rocha aonde os nossos pés estão firmados e seguros. Aonde a estrutura da casa, ela não se abala. Jesus é o nosso maior tesouro. E o Verbo se fez carne para nos salvar. E o Verbo se fez carne para levar sobre si os nossos pecados. E o Verbo se fez carne para nos dar a vida eterna. Eu sempre digo que o crente, até depois de morto, ele está seguro. Porque ele está com o Senhor, ele está com o Salvador. A palavra diz que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Sim. Quando Miriam de Nazaré deu luz a Jesus, foi com o propósito daquele menino crescer e se tornar o que ele se tornou, o Salvador do mundo. Por isso que somente quando nós contemplamos claramente quem realmente nós somos, nós temos a condição de perceber a beleza de Jesus e do que Jesus fez por nós. Por isso que a salvação, ela não é, o chamado à salvação não é algo que a pessoa vai por obrigação. Vai à força. Não. Se creres, o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 10, ele diz que se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê, para que a justiça de Deus seja feita na sua vida. Não é algo obrigatório. E vou mais longe.
Ele também nem obriga você, depois de tê-lo aceitado, sair de perto dele. Nós estamos vivendo tempos onde nós temos dois tipos de desviados. Os que estão fora, totalmente fora, e dos que estão dentro. Que ainda cochiam entre dois pensamentos. Mas a palavra é bem clara quando ela diz que o Senhor busca na terra adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se a gente for pensar, refletir sobre a atual situação do mundo, nós temos mais gente desviada do que dentro da igreja. É por isso que todo o tempo nós precisamos fazer uma autoavaliação. Para podermos contemplar quem nós somos todos os dias. Não é só o dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, não, todos os dias. Nós precisamos fazer essa reflexão. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Será que a nossa conversão diária ela está acontecendo? Será que nós estamos nos convertendo a cada dia? Será que a nossa conversão realmente é uma conversão genuína? E o Senhor é tão bom, mas tão bom, que a palavra diz que as misericórdias dele, elas se renovam a cada manhã, e são as causas de nós não sermos consumidos. A cada manhã, o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos esta reflexão. E melhorarmos a cada dia. Parecermos com Cristo a cada dia. Sermos parecidos com Ele a cada dia. Porque essa é a razão de estarmos caminhando na fé. De chegarmos à estatura do varão perfeito, de termos a mente de Cristo, de podermos ter a oportunidade de caminharmos nessa terra, sendo sal e sendo luz. Não sendo aquela luzinha que está assim, ó, piscando. Igual luzinha de árvore de Natal. Não. Ou de sermos aquele sal insosso, né? Não. Nós precisamos fazer esta avaliação todos os dias. E somente depois de contemplarmos claramente quem somos, teremos a condição de perceber a beleza de Jesus e do que Jesus fez por nós. O pecado, ele trouxe ao homem 3 consequências trágicas. A primeira consequência que o pecado trouxe para o homem está lá em Isaías 59, 1 e 2, que diz: vejam, o braço do Senhor não está curto,
que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, os seus pecados, separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59, 1 e 2. Essa primeira consequência do pecado é a separação total do homem de Deus. Eu não consigo imaginar um homem longe de Deus, mas a Bíblia diz que há homens longe de Deus. Há homens aí fora que estão totalmente separados de Deus, longe de Deus. A palavra é bem clara, que o Senhor nem sequer ouve o que eles falam. Há uma separação. Vou lhe dar um exemplo. Quem aqui já teve necessidade de usar o celular e estava sem internet? Levanta a mão. Pode levantar, isso aí é cotidiano. E você não conseguia conectar no Wi-Fi. E você ficava procurando rede até do vizinho, para ver se você pegava um sinalzinho. Você não tinha crédito no seu celular. E você ficava procurando um lugar para poder entrar, para que tivesse uma rede aberta, para que você pudesse usar, para que você pudesse ver as suas mensagens, ou para que você pudesse ver o que haviam enviado para você, ou para acessar algum site, alguma coisa, não sei, mas você estava desconectado, você não conseguia ver nada, falar com ninguém. Esse é o maior exemplo de um homem que está separado de Deus. Ele está sem conexão, ele está sem sinal, ele não consegue falar com ninguém, ele não consegue, está tudo em silêncio, ele não consegue se conectar. É diferente daqueles que reconheceram ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, que nós temos um privilégio. O privilégio que nós temos, diz o escritor de Hebreus, que nós temos acesso ao Kodesh HaKodeshim. Nós temos acesso ao Santo e ao Santo dos Santos. Nós temos acesso por causa do sangue de Jesus a estar na presença de Deus. Não há mais ponte. A nossa Wi-Fi, ela está paga para sempre. A nossa conexão, ela é uma conexão livre e por toda a vida. Sim. Separação total de Deus. A segunda consequência é que o homem, por estar longe de Deus, ele começou a se conflitar consigo mesmo. Veja que Caim se desconectou de Deus e se tornou
o primeiro assassino, ou seja, o primeiro assassinato na face da terra, pois ele matou o seu próprio irmão. Conflito nos relacionamentos. Sabe o que Jesus fez? Jesus, ele trouxe reconciliação do homem com o homem, e do homem com Deus. Ou do homem com Deus e do homem com o homem. E lá em João capítulo 13, versículo 34, ele deixou um mandamento do seu amor. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e assim também vos deveis amar-vos uns aos outros. É por isso que nós estamos assim, como igreja, reconciliados com Deus, reconciliados entre si, reunidos como irmãos. Rinei, Matov, Manaim, Shevetachim, Gambiachat, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão. A terceira consequência foi que Jesus nasceu para mudar o nosso estilo de vida. Transformar o nosso modo de viver. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão aceitando Jesus, mas querem continuar vivendo do mesmo modo que viviam antes de aceitá-lo. Não cola. Não funciona. Eu estou numa fase, gente, que nada me escandaliza mais. Nada. Nós chegamos a um ponto que as coisas estão tão estranhas, o mundo está tão virado, que não dá mais para nos escandalizarmos. Quando eu vejo uma situação em que eu acho absurda, ou o meu sentimento é de perplexidade, a única coisa que eu faço é pedir misericórdia de Deus para a vida daquela pessoa, e que ela possa, ou se estiver desviada, se reconectar a Deus, ou ter a oportunidade, se não, de ter um reencontro com o Senhor. Porque a gente está vendo tanta coisa, mas tanta coisa, gente. Se a gente for ficar olhando esses TikToks da vida e esses apps aí que tem nos celulares, a gente fica maluco.
de tanta besteira, de escândalos que vêm de dentro da igreja e de fora da igreja. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: Jesus nasceu para transformar o seu modo de viver. Para nos dar um outro estilo de vida. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 5,17, ele disse assim: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diga: nova criatura. Eu sou. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: nova criatura. Em Cristo Jesus, você é. E ele completa, e ele diz: as coisas velhas já passaram, e tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Mas quando diz tudo se fez novo, é na nossa vida, é no nosso linguajar, é no nosso pensamento, é no nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, é no nosso testemunho, tudo se fez novo. É por isso que nós precisamos evoluir como cidadãos do reino dos céus. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos passageiros neste mundo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, nova criatura é, nova criatura é, nova criatura é. Somos cidadãos do reino de Deus. As coisas velhas, o nosso pensamento de pecado, a nossa fala, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de vestir, o nosso testemunho tem que mudar. Se você está em Cristo, se nós estamos em Cristo, novas criaturas nós somos. É preciso que a igreja entenda isso. É preciso que os crentes dessa geração entendam isso. Nós é que devemos influenciar o mundo, não é o mundo que deve influenciar a igreja. Não podemos nos deixar ser influenciados por este mundo que o apóstolo Paulo chama de mundo tenebroso. Nós temos uma própria identidade, e a identidade que nós temos, a identidade que o Senhor deu para a igreja, é a identidade do reino de Deus. Do reino. Que venha o seu reino. O reino está aqui. O reino está aqui, no nosso meio. O reino de Deus está aqui. Ele não virá, não, ele já veio. O reino de Deus está entre nós e nós devemos viver esse reino, e nesse reino, e receber desse reino, e caminhar como cidadãos desse reino, como príncipes, como princesas desse reino, do reino de Deus, um reino de poder, um reino
reino de graça, um reino de misericórdia, um reino de amor, o reino de Deus está entre nós. E quem nos chamou para essa transformação, apóstolo? O próprio Jesus. Transformação de vida. Nós vivíamos antes sob o peso do pecado. Nós carregávamos um pesado fardo. E ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, o Senhor, vos aliviarei. Mas que fardo é esse, apóstolo? Tem muita gente que pensa que é o fardo do trabalho. Não, não é do trabalho, não. O fardo da luta, da prova, do vento. Não, não é isso não. Trabalhar, a gente sempre vai trabalhar. Ter problema, a gente sempre vai ter. O fardo que o Senhor nos desafia, nos diz para lançarmos sobre Ele, é o fardo do pecado. O pecado cansa, o pecado destrói, o pecado mata, o pecado condena o homem à morte eterna. É o peso do pecado que nos cansa, que nos mata, que nos faz sofrer. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados com o peso do pecado, e eu, o Senhor, vos aliviarei. Lançai sobre mim o vosso jugo, lançai sobre mim as vossas cargas, e eu vos aliviarei. É Jesus. É Jesus que alivia a nossa dor. É Jesus que transforma a nossa vida. Por isso foi Ele mesmo que fez o convite. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Oh, aleluia. É profundo, gente. Porque sabe o que é esse descanso? É saber que em Jesus nós estamos seguros. Quando eu chego em casa, e eu me deito para dormir, eu digo: Senhor, obrigado, porque em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, ó Senhor, me fazes repousar seguro. Esse é o descanso que nós temos, é a confiança que nós temos. Jesus, Ele fez uma obra nessa terra, com o propósito de nos transformar, de forma que possamos alcançar a reconciliação com Deus e com o próximo. Ele nos ofereceu a salvação. Ele morreu por nós. The cross, a cruz, está vazia. Ele já não mais está na cruz. Ela está vazia. Vazia.
O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 5:8, ele diz: mas Deus demonstrou o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Sabe, queridos, a morte dele foi vicária. O que isso significa, apóstolo? Ele morreu no meu lugar, ele não merecia morrer, gente. Jesus não merecia morrer, ele não tinha pecado. Quem já estava morto era eu, era você, éramos nós. O mundo, para Deus, estava morto. Essa história de, não, que Deus o tenha, que Deus tenha num bom lugar, que Deus não sei o quê, no lugar que tiver. Eu tenho uma certeza, hoje, que se eu morrer, eu terei um encontro com meu Salvador. Sabe, queridos, é essa certeza que nós temos. E temos que ter no coração. Essa história de, não sei para onde eu vou, não sei para onde eu vou, para qualquer lugar. Não, eu não quero ir para qualquer lugar. Eu não quero viver, Jonathan, com essa dúvida. De pensar que eu vou morrer e eu não sei para onde eu vou. Ou eu vou viver nessa terra e viver sem um propósito. Eu não quero viver assim. Enquanto eu tiver vida, eu quero estar respirando a vida de Deus em mim. Eu quero estar vivendo a vida de Deus em mim. Não há nada que esse mundo possa nos oferecer, nada, absolutamente nada, que seja melhor do que Deus tem para nós. Nada, nada. A mensagem da cruz é uma mensagem de vitória e não de derrota. Por isso que a palavra diz que nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Olha para mim. Você nunca mais, olha para mim. Eu vou te pedir em nome de Jesus. Nunca mais você olhe no espelho e diga que você é um derrotado. Nunca. Todas as vezes que você olhar no espelho, você vai dizer, eu sou muito mais do que vencedor, porque Cristo me amou, Ele morreu por mim, e o sangue dele está sobre a minha cabeça. Essa é a mensagem da cruz. Por isso, que a mensagem da cruz para o mundo é uma loucura. É uma loucura. Eles acham que nós somos loucos. Mas por que que eles acham assim? Porque a mensagem da cruz não se baseia em nenhuma obra, conceito ou mérito humano. É como a graça que nos alcançou. É inemérita, ela não tem mérito humano. O homem não pode fazer nada, absolutamente nada, a não ser aceitar a cruz, para que seja salvo.
Ele não pode comprar a salvação. Ele não pode barganhar a salvação. Ele não pode fazer negócio. Ele não pode fazer nada. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Foi Ele que nos salvou. No céu não tem rico, não tem milionário, não tem bilionário e não tem pobre. No céu não tem miserável. No céu, ou todos aqueles que chegarem no céu, chegarão e estarão lá por graça e não por mérito. Galardão é diferente de graça. Galardão é um prêmio por serviços prestados. Agora a salvação, ninguém a pode comprar. A cruz é a sabedoria de Deus. Mas para os incrédulos é loucura. Por quê, meu apóstolo? Porque eles pensam como alguém que foi sacrificado pode salvar e ser Senhor da humanidade. Realmente não há nada de racional disso. Não tem como entender isso. É loucura. É loucura. Mas para nós que cremos, é poder de Deus. Mas para os que creem, é poder de Deus. Não há como entender a obra da cruz pensando de forma racional. Não! E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, para nós que somos salvos, para você que é salvo, para você que é salva, para nós que cremos, para você, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Poder de Deus. The power. Poder de Deus. Poder de Deus, é isso que nós devemos buscar. Poder de Deus. Para transformar vidas. Poder de Deus. Para curar os enfermos. Poder de Deus. Para anunciar o evangelho aos perdidos. Poder de Deus. Para curar os enfermos, para libertar os cativos e oprimidos do diabo. Poder de Deus. Para que sejamos uma igreja militante, uma igreja bíblica, uma igreja com salvos genuinamente cheios do poder de Deus. E os sinais do poder de Deus seguirão aqueles que creem. Que creem na obra da cruz. Por que Paulo escreveu isso? Porque naquela época, os crentes da igreja de Corinto, eles estavam sendo influenciados pela cultura grega, sendo influenciados pelo sistema filosófico humanista dos gregos.
Eu disse há pouco e volto a repetir, que nós não fomos salvos para sermos influenciados pelo mundo, mas para influenciar o mundo. Eu te pergunto, você está influenciando ou está sendo influenciado? Agora virou moda, né? Nas redes sociais, influencer. Tem um bocado de crente lá, vendo aquilo, achando. Peraí, gente, peraí. O maior influenciador do mundo, ou que o mundo já teve, depois de Jesus, é você. É você, porque você influencia, tendo em você o poder de Deus. Não é o poder da rede social, não é o poder da internet, não é um poder dos influencers que estão ganhando dinheiro em cima de quem está sendo influenciado. O poder de Deus, o poder de Deus está sobre nós, o poder de Deus está sobre nós. E Paulo escreveu isso porque eles estavam se afastando da mensagem da cruz. Eles estavam buscando para si discursos de pessoas eloquentes, com sabedoria humana, com discursos humanistas, filosóficos. E que traziam palavras persuasivas. De sabedoria humana. Não é essa sabedoria que nós estamos buscando. Nós estamos buscando todos os dias a sabedoria do alto. Que todos os dias você seja influenciado com a sabedoria do alto, 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 com a sabedoria do alto. Nós precisamos buscar na cruz, pois ela é a revelação de Deus, centrada na obra de Jesus Cristo. Isto é, na encarnação e na crucificação de Jesus, é que nós temos o direito de receber o poder de Deus. E quando eu penso na cruz vazia, e quando eu olho para a cruz vazia, eu vejo apenas Cristo. Eu não vejo ali uma caricatura, ou algo esculpido por mãos humanas. Quando eu olho para a cruz, o sentimento que o meu espírito tem é de que ela está vazia, porque Ele morreu por mim, e Ele ressuscitou o terceiro dia, está à direita de Deus Pai, intercedendo pela minha vida todos os dias. E o Espírito Santo, que mora, que habita, que reside dentro de mim, guia a minha vida com essa mensagem, a mensagem da cruz. Aí não sobra espaço.
Não há espaço para qualquer realização, ou qualquer habilidade ou realização humana na minha vida. Porque a mensagem da cruz, ela não é uma mensagem de autoajuda, mas de ajuda do alto. Porque quando a mensagem da cruz é pregada na sua essência, como está sendo pregada aqui agora, para o pecador, ela é motivo de ofensa. Sim, a mensagem da cruz, ela ofende ao pecador. E aqueles que vivem sobre a égide do pecado. Por que, apóstolo? Porque a mensagem da cruz ofende o pecador. Porque ela expõe a miséria do homem e a sua total incapacidade de salvar-se a si mesmo. Ela expõe a real situação do homem. Ela expõe a real situação do mundo. Ela escandaliza muitos e não faz sentido a outros. E o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 1, 22 a 24, ele diz: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Por isso, o efeito de se rejeitar a mensagem da cruz, por achar que a mesma é loucura, é a morte. É a morte. É a morte. Quando se rejeita a mensagem da cruz, vem a condenação. Aliás, a condenação já está para aqueles que já rejeitam a mensagem da cruz, e para aqueles que outrora aceitaram a cruz e agora deram as costas para ela. O efeito é o mesmo, é a morte. Ah, se fosse apenas a morte aqui nessa terra. Ah, se fosse apenas morrer e tudo acabar. Ah, se fosse apenas morrer. Mas a morte, essa morte da qual a Bíblia menciona, é a separação total e eterna de Deus. Aqui, enquanto vivos de carne e de osso,
Os pecadores estão separados, mas não eternamente ainda, por causa da graça. Porque a qualquer momento, um de vocês pode pregar a mensagem da cruz para aquele pecador e reconectá-lo a Deus, reconciliá-lo a Deus. Mas quando morre aqui, não há mais nenhuma possibilidade de salvação. Zero. O apóstolo Paulo, escrevendo ao 2 Coríntios, capítulo 4, 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 4, 3 e 4, ele diz: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Romanos 1,16. Poder de Deus e sabedoria de Deus é a mensagem da cruz. Por isso, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso a mensagem do evangelho, que é a mensagem da cruz, tem o poder de fazer o homem que estava morto em seus delitos e em seus pecados nascer de novo. Pois a palavra tem o poder de ressuscitar da morte espiritual o homem que estava condenado à morte eterna, para viver uma vida de comunhão com Deus. Por isso, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. O Logos de Deus, a palavra de Deus, a vida de Deus está em nós. E ele escrevendo a igreja da Galácia, no capítulo 6, versículo 14, ele diz: mais longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você já crucificou o mundo? O mundo está crucificado para você? O mundo está crucificado para você? O mundo está crucificado para você? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz,
para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conhecia. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça